Há certos lugares do planeta que os céticos devem evitar a todo custo. Esses locais são vórtices para encontros estranhos, lugares que atraem OVNIs, onde milhares de pessoas afirmam ter visto objetos inexplicáveis nos céus do mundo todo. O Vale do Rio Hudson, em Nova York, Stonehenge e Sedona, no Arizona. Fotografias enigmáticas, ruínas crípticas e uma busca por respostas. Nenhum avião faria esse movimento impunemente. Esses lugares seriam a porta aberta da Terra? O que eles teriam em comum? De acordo com uma nova teoria, muito mais do que se imagina. Há uma correlação direta entre os avistamentos de OVNIs e a localização das câmaras. Este é o caso número 80103, Vórtices. Caçadores de OVNIs. Alguns lugares da Terra recebem mais chuva do que outros. Alguns lugares são mais quentes, mais frios, mais tempestuosos. E outros têm outro tipo de preponderância, OVNIs. As condições ambientais de uma região podem ser explicadas depois que a ciência demonstrou as forças que determinam nosso clima. Mas o que explica locais de avistamento de OVNI? Se os OVNIs existem, uma nova teoria pode explicar as condições que criam a preponderância de avistamento em locais específicos do planeta. Uma delas pode ser algo criado pela própria Terra. Podem ser enormes bolsas de energia saindo da Terra e os extraterrestres sabem como utilizar essas bolsas. Isto pode explicar por que temos esses locais de avistamentos, porque os OVNIs parecem ser vistos em determinadas áreas. Pesquisadores muito respeitáveis já disseram que ao redor do planeta há as chamadas linhas-lei, que formam o que se conhece como grade terrestre, uma grade com um determinado tipo de energia, magnética ou elétrica, que atrai OVNIs. Onde as linhas-lei e as linhas da grade terrestre se cruzam, encontramos os vórtices. O escuro e sinistro bosque do Vale do Rio Hudson é o cenário de lendas como a do Cavaleiro Sem Cabeça e Rip Van Winkle. Estes mistérios perduram até hoje, mas agora soma-se a eles um elemento extraterrestre. Em 25 de junho de 1962, bolas de fogo passaram por Ossining, interrompendo o funcionamento dos veículos. Em 15 de junho de 1963, uma aeronave enorme se moveu silenciosamente pelos céus de Newburgh. Em 31 de dezembro de 1981, teve início o maior mistério sobre vórtice de todos os tempos, quando milhares de testemunhas afirmaram ter visto algo muito estranho nos céus. Tudo começou quando um policial aposentado em Kent, Nova York, saiu à noite para respirar um pouco de ar fresco. Uma concentração de luzes vermelhas, verdes e brancas nos céus chamou sua atenção. Presumindo que fossem helicópteros voando em formação, ele viu as luzes voarem em sua direção, vindas do sul. As luzes se aproximaram e ele ficou surpreso ao ver que não eram helicópteros. Uma enorme nave com formato em V e luzes coloridas nas extremidades se movia nos céus acima de sua casa. E ao passar, a nave zuniu. O objeto foi visto regularmente na área por mais 5 anos. Em 24 de março de 1983, centenas de pessoas viram um bumerangue gigante com 18 luzes brilhantes sobrevoar lentamente uma rodovia. As testemunhas que saíram dos carros para observar a estranha nave notaram algo diferente. Ela zunia ao passar. Sua aparência e som não eram de uma aeronave comum. A polícia de Peekskill e Yorktown recebeu inúmeras ligações naquela noite com relatos de uma nave gigante que se movia lentamente sobre a região. Avistamentos continuaram a ocorrer regularmente por mais 5 anos. Quando a comoção se abrandou, em 1986, havia mais de 5.000 boletins sobre a estranha nave.
O que pode ter causado essa atividade no Vale Hudson e em outros locais de avistamento de OVNI? Uma das teorias tem a ver com a própria Terra. O centro da Terra gera uma enorme quantidade de eletricidade. Irregularidades na crosta terrestre implicam a liberação de mais energia em algumas regiões. Acredita-se que monumentos antigos estejam sobre esses pontos de energia e que, ao conectá-los por linhas retas chamadas linhas-lei, uma grade planetária pode ser mapeada. Antes de investigar o Vale do Rio Hudson, Stonehenge e Sedona, no Arizona, a equipe visitou o laboratório do pesquisador John Tyndall. Ele preparou uma demonstração de como uma enorme quantidade de energia elétrica gerada pelo centro da Terra pode emergir para a superfície do planeta em locais específicos que podem ser chamados de vórtices. A Terra é um dínamo gigante e gera eletricidade dentro de si mesma. A crosta terrestre varia quanto à resistência à eletricidade. Nós podemos imaginar diversos locais na superfície terrestre com diferentes tipos de material condutor, que são concentrações de vários efeitos que provocam maior ou menor condutividade através da crosta. Hipoteticamente, nesses locais estariam os maiores vórtices da grade terrestre. John prende lâmpadas no globo de metal representando Sedona, Stonehenge e o Vale do Rio Hudson. As lâmpadas não estão conectadas à eletricidade, só presas em posição. Isso aqui agora representa os diferentes locais e algumas linhas-lei posicionadas. Enquanto John simula a energia gerada pelo movimento do metal derretido no centro da Terra, a corrente se lança para as lâmpadas. A energia elétrica avança para vórtices específicos na crosta terrestre e provoca atividades de OVNIs. Então, além de receber essa corrente elétrica, as lâmpadas estão atraindo corrente? Elas estão presas a este globo e a corrente é atraída para as lâmpadas. Existe uma atração da mesma forma que áreas diferentes da superfície conduzem maior eletricidade, criando campos magnéticos mais fortes como resultado. Para investigar as características que os locais de avistamento de OVNI têm em comum, a equipe primeiro viaja para o Vale do Rio Hudson. Estamos no Vale Hudson e estamos investigando a grade terrestre. O Vale Hudson, em Nova York, é um local em que as linhas de energia se cruzam e formam um vórtice. A lembrança do que aconteceu aqui ainda está fresca para milhares de testemunhas. Agora, uma teoria envolvendo a grade terrestre pode indicar por que isto é um vórtice. A teoria liga todos os locais de avistamento de OVNI através de 4 características. Primeira, a área é considerada sagrada ou santificada e normalmente está sinalizada com monumentos antigos ou templos. Segunda, há um campo de energia detectável no local que difere das regiões ao redor. Terceira, há relatos regulares e constantes de avistamentos de OVNI ou outras experiências anômalas. E quarta, há sempre uma presença militar próxima. Pine Bush fica a cerca de 100 quilômetros ao norte da cidade de Nova York. Bruce Cornett é doutor em geologia e fotografa e documenta aeronaves estranhas nos céus daqui há mais de 16 anos. A pesquisa do Dr. Bruce indica que o ponto central do fenômeno é o cemitério Beth Hillel, na Rota 52, cerca de 6 quilômetros a sudeste de Pine Bush. Acredita-se que o local gere periodicamente um pulso magnético tão forte que faz os instrumentos de um avião falhar. Este local seria uma vórtice? E seria responsável pela atividade anômala da região? Foi nesta área que comecei minha pesquisa em 1992. Eu descobri que havia um ponto de interesse bem perto de casa. Como você associa a possibilidade de aumento de leitura magnética ou de leitura magnética anômala com a presença de OVNIs? Este é um mapa que eu criei com dados de 1.800 estações de coleta e mostra a geologia da região. Se notar, aqui no centro há várias anomalias ovais estranhas. Entendi. E quando mapeamos a
atividade no vale, que são estes círculos em amarelo numerados. Estes círculos? Eles correspondem às anomalias magnéticas. Os mapas parecem mostrar uma correlação direta entre áreas de alto magnetismo e a aparição de estranhas luzes e objetos nos céus, inclusive os muitos avistamentos ocorridos entre 1981 e 1986. Isto significa a presença de 2 das 4 características para locais de avistamento. Primeira, a área é uma região magnética anômala. Segunda, possui um histórico de fenômenos inexplicáveis. Eu mesmo já fiz mais de 120 avistamentos e contatos imediatos neste vale. E várias vezes eu fotografei ou gravei o evento. Esta extraordinária fotografia de longa exposição mostra um objeto iluminado que aparece como uma linha de luz. Mas o mais intrigante é o campo de luz com formato de funil que a nave atravessa. Especula-se que há muito tempo os OVNIs conseguem viajar para constelações distantes criando buracos de minhoca. Isso exigiria uma enorme quantidade de energia. Talvez as naves alienígenas sejam atraídas para alguns lugares porque lá podem utilizar campos de energia. Seria esta fotografia a primeira prova de um OVNI recebendo energia de um dos vórtices da Terra? A equipe está em Pine Bush, Nova York, testando se a área possui os requisitos para ser um vórtice de OVNI. Meu interesse como cientista era documentar o que estava realmente acontecendo aqui. Em 28 de abril de 1993, o Dr. Bruce preparou uma câmera e fez esta fotografia de longa exposição. À primeira vista, poderia ser o rastro das luzes de um avião, mas o Dr. Bruce acredita que é algo mais, algo que não é deste mundo. Por que acha que não são luzes de algum avião? Com um avião, as luzes se moveriam em linha reta. Não haveria movimento das luzes. Não haveria mudanças rápidas na direção das luzes. Seria mais ou menos previsível. E eu descobri várias coisas incomuns. As luzes não estão retas, estão dando voltas. Em uma fotografia de longa exposição, o obturador fica aberto por um longo período. Qualquer luz criaria uma linha no filme. Uma luz piscante que estivesse se movendo apresentaria uma série de pontos. Nesta fotografia, a fonte de luz estava girando em pequenos círculos, uma manobra que nenhum avião pode executar. Seria então um OVNI? O Dr. Bruce é um cientista experiente e documenta meticulosamente cada avistamento, anotando tempo, local, duração, distância e altitude. Suas fotografias extraordinárias apresentam luzes voando baixo demais para um avião convencional, executando manobras impossíveis, movendo-se através de campos de energia, aparecendo e desaparecendo. Mostrei as fotos para algumas pessoas e me disseram que eu movi a câmera. Mas a câmera estava em um tripé estável e foi acionada por um obturador eletrônico, então não houve vibração na câmera. O movimento ou a rotação que vemos aqui, nas luzes, é primário, vem da fonte. O Dr. Bruce utilizou uma câmera Minolta XGM com obturador eletrônico e avanço de filme automático montada sobre um tripé. Depois de posicionada, a câmera não foi tocada fisicamente. Dependendo da natureza do objeto nos céus, o filme é exposto de 10 a até 47 segundos. Analisamos todas as fotografias do Dr. Bruce e esta em particular é muito interessante. Existe uma quebra na assinatura da luz. Qualquer que fosse o veículo, possivelmente um OVNI, este sim pode ser um vórtice. Esta extraordinária fotografia de longa exposição feita em 28 de abril de 1993 apresenta um objeto iluminado que parece ser uma linha de luz. É difícil julgar o tamanho e a velocidade de um objeto nos céus noturnos, mas este parece ter o tamanho de um jato e se mover a velocidade relativamente baixa, entre 50 e 70 km por hora, bem mais lento que um avião convencional. Mas o que mais intriga é o estranho formato de funil de luz que a aeronave cria ou atravessa. Especialistas acreditam que esta importante fotografia
flagrou um OVNI aparentemente se dissipando ou se dissolvendo ao encontrar um poderoso campo de energia em Pine Bush. A presença de energias anômalas foi citada como um dos 4 fatores para identificar locais de avistamento de OVNI. O Dr. Ted Eckworth e o físico óptico Maccabee analisaram a fotografia. É uma câmera estabilizada. É óbvio que ele não se moveu em linha reta. Parece um movimento ondulatório. Parece uma enorme explosão de oscilação. Alguma coisa fez esta imagem se expandir e depois se contrair de novo. Não sei, ela saiu do curso ou algo assim. E depois se contraiu, como se estivesse se movendo e algo tivesse acontecido, e depois ela retomou o curso. Podemos ver esses pontinhos ao longo desta imagem. Se for uma frequência de pulso constante, significa que o objeto está viajando a uma velocidade invariável. Esta aqui me deixou muito curioso, porque parece um tipo de ressonância harmônica. Estamos vendo uma coisa que se movimenta com a câmera completamente parada, ou a câmera foi balançada. A ressonância harmônica ocorreria se a câmera estivesse vibrando. Balançar a câmera criaria um borrão de luz, mas teria um formato simétrico, o que não parece ser o caso aqui. Você não balançou a câmera, balançou? Não. Eu também pensei exatamente isso. Se o campo de visão da câmera tivesse oscilado para cima e para baixo por um curto período, não teríamos uma série de pontos como estes. Não sei como se conseguiriam múltiplas imagens de luz fazendo esse movimento, esse monte de luzes paralelas. Podemos ver várias curvas filamentosas aqui. Não sei o que isso significa, mas no mínimo podemos dizer que é bem incomum ou esquisito, é inesperado. Há alguma coisa estranha acontecendo e nenhum avião faria esse movimento impunemente. De acordo com os registros meteorológicos daquela noite, não houve irregularidades climáticas, nem trovoadas, raios ou chuva. Não houve registro de aeronave comercial ou militar na região. E mais, não houve registro de cometas ou meteoros visíveis no local. A foto do Dr. Bruce é uma das melhores provas do ponto de vista científico que nós conseguimos reunir a respeito do conceito do vórtice. A estranha distorção pode ser uma prova de um padrão de energia incomum, o primeiro critério para um local de avistamento de OVNIs. O segundo critério, os avistamentos contínuos e o comportamento anômalo, foram documentados pelas fotografias meticulosas do Dr. Bruce Cornett. A Base Aérea Nacional de Stewart, em Newburgh, Nova York, fica a 25 quilômetros de Pine Bush. O terceiro critério para um local de avistamento de OVNIs é a presença militar. O último é que o local seja considerado sagrado ou santificado. Esta parece ser uma possibilidade remota para uma região rural do Vale Hudson, mas será mesmo? Alguns pesquisadores citam a presença de um cemitério judeu, mas há outro local potencialmente sagrado próximo da cidade que continua a mesmerizar pesquisadores de OVNIs. Esta zona rural parece estar bem longe dos monumentos antigos que pontilham a paisagem europeia. Mas há dezenas de estruturas misteriosas que sugerem que um povo antigo considerava esta terra profundamente espiritual há centenas, se não milhares de anos. Nesta área há diversos megálitos com estruturas muito antigas. E nós estamos convencidos de que essas estruturas podem ser de 2000 anos antes de Cristo. Enigmáticas câmaras de pedras e megálitos se espalham pelo vale. Os historiadores debatem a autoria dessas construções de desenho impressionante. Já foi sugerido que são obra de nativos americanos, mas os algonquinos utilizavam a madeira abundante no vale. Outros acreditam que as câmaras eram celeiros construídos pelos primeiros colonizadores europeus. Mas um celeiro na superfície não protegeria os vegetais durante o inverno. Então, por que as câmaras foram construídas? Philip Imbrogno, autor de Celtic Mysteries, acredita que as câmaras foram construídas por celtas antigos que mantiveram uma colônia temporária na América do Norte. Mais ainda, ele acredita que a localização das câmaras prova que os celtas seguiam um plano definido.
Esta área parece atrair milhares e milhares de avistamentos de OVNIs, e ele não consegue explicar o motivo, exceto que talvez sejam as linhas magnéticas da Terra organizadas que criam um tipo de imã para OVNIs, quase como uma rodovia. O alinhamento das câmaras com as estrelas parece coincidir com o alinhamento dos monumentos antigos na Inglaterra e na Irlanda. As estruturas de pedra e os monólitos desempenham um papel importante na crença religiosa celta. Embora não haja câmaras idênticas, elas possuem algumas semelhanças. A maioria é retangular e seu interior tem 1,80 m de altura. As câmaras têm de 3 a 4 metros de profundidade e 2 de largura. As pedras das paredes têm tamanho médio, mas as do teto têm, em geral, 2 metros de comprimento e 60 centímetros de espessura e largura. Como Stonehenge, elas parecem estar alinhadas à posição do pôr do sol durante o solstício de inverno. Qual é a ligação dos OVNIs com tudo isso? Eu me interessei por essas câmaras por causa da minha investigação de OVNIs no Vale Hudson. Milhares de pessoas de todos os tipos viram um enorme objeto nos céus. Então eu resolvi mapear os relatos de OVNIs e descobri uma coisa interessante. Eles não estavam espalhados por toda a parte, estavam concentrados em grupos. O primeiro local que visitamos foi Lake Carmel, em Nova York. Estávamos andando na trilha, procurando alguma coisa, e eu encontrei um obelisco como este e também uma câmara, e achei muito interessante. E no outro local, outra câmara. Fazendo parte do grupo? Sim, e na outra também. Na terceira ou quarta vez eu pensei, isso deve ser mais do que mera coincidência. A localização das câmaras e das pedras tem algo a ver com a ideia de OVNIs. Há uma conexão. De acordo com Philip, os avistamentos no Vale do Rio Hudson se alinham geograficamente com essas enigmáticas estruturas de pedra. Parece haver uma forte relação, se não entre as câmaras, entre a região em que as câmaras estão localizadas e o local dos avistamentos de OVNIs. Não é só especulação, há uma relação direta entre o avistamento de OVNIs, principalmente no Vale Hudson, e a localização das câmaras. O Vale Hudson, Sedona, no Arizona, e Stonehenge, na Inglaterra, são pontos da grade terrestre em que as energias formam um vórtice, e esses vórtices são passagens, possivelmente, para outros universos ou outras dimensões. A equipe conclui que a área ao redor de Pine Bush é um vórtice de OVNI. Quando o próximo local, Stonehenge, for testado pela equipe, ele provará ser mais do que uma famosa atração turística? Bem devagar, olha só, eu não fiz isso. Seus construtores se conectaram com uma força que ainda atrai alguma energia? Stonehenge é uma das ruínas pré-históricas mais famosas do mundo. Há 5.000 anos, um povo desconhecido começou a erguer pedras imensas e alinhá-las com o Sol e as estrelas. Acredita-se que Stonehenge esteja sobre a intersecção de várias linhas-lei e que o cruzamento dessas linhas possa criar um vórtice responsável pela longa história de anômalos avistamentos na região. Com uma história consistente de fenômenos e a reputação de ser um local sagrado, a equipe considera cumpridos 2 dos 4 critérios que definem um local como vórtice de OVNI. A planície de Salisbury é a maior área de treinamento militar do Reino Unido, com mais de 12 instalações militares a menos de 30 quilômetros de Stonehenge. Durante a gravação, a equipe em Stonehenge foi constantemente interrompida pelos poderosos sons de testes de armamentos. O terceiro critério para um vórtice foi cumprido, mas a equipe ainda precisa determinar se a área também possui leituras irregulares de energia. Os famosos megálitos são somente uma pequena parte do complexo de Stonehenge. A área está cercada de túmulos, que são montículos tumulares antigos. Os túmulos estão sobre os mesmos campos de energia de Stonehenge e também há avistamentos associados a eles. Este é Kenneth Parsons, que nos forneceu a gravação feita em 1990 por David Tickle, de OVNIs que foram flagrados sobre os túmulos aqui de Stonehenge.
Alguma coisa aparece e desaparece nos céus aqui. Pode ser um OVNI ou algo relacionado às energias da Terra. Mas com certeza há muita atividade. Alguma coisa acontece neste monte e pode estar relacionada com as linhas Ley e com as energias da Terra. Em 7 de maio de 1990, o produtor de discos David Tickle passeava pela planície de Salisbury a caminho de Guilford. Às 15 horas, ele parou em Stonehenge e gravou os megálitos e os túmulos com uma câmera filmadora analógica. Para sua surpresa, a câmera captou algo que ele não pôde explicar. Objetos brancos aparecem e desaparecem nos céus acima de um túmulo oval. Ao mesmo tempo, diversos objetos pretos no topo do túmulo piscam, aparentemente em sincronia com os objetos nos céus. Eu acho que esses objetos podem muito bem seguir as linhas Ley porque estão muito próximo de Stonehenge, acima dos túmulos. Pode ser um OVNI, isto aqui pode ser as energias da Terra. Há coisas aparecendo e sumindo nos montes, umas coisinhas pretas. Os objetos nos céus podem ser produtos do vídeo analógico, falhas que aparecem quando um objeto ultra brilhante se sobrepõe ao circuito elétrico e produz uma imagem falsa. Mas isso não explica as imagens escuras que aparecem no monte, nem o motivo de essas bolas escuras aparecerem e desaparecerem em sincronia com os objetos brancos. Mas por que o OVNI acende e apaga? Não entendo por que ele aparece, some, aparece e some. É assim que esses objetos funcionam. Parecem ser interdimensionais. Entram e saem da nossa realidade. Está dizendo que esses OVNIs não são atraídos para esta área? Eles emanam essa área, né? Eu já os vi atraídos a este local também, mas nunca tinha visto isto, em que vemos as energias e o OVNI gravados assim. Realmente, isso é extraordinário. Embora a equipe fique impressionada com a gravação, a baixa qualidade da câmera analógica põe a sequência em dúvida. David e Parsons, no entanto, estão convencidos de que a imagem, sem dúvida, é uma prova da energia da Terra e dos OVNIs em Stonehenge. Os OVNIs parecem viajar ao longo das linhas Ley, ao longo da grade de energia, pois são atraídos por ela. Mas neste caso específico, vimos que os OVNIs pareciam piscar, apareciam e sumiam, quase como se viajassem entre as dimensões. Nos famosos megálitos no centro do complexo de Stonehenge, a equipe se encontra com Maria Whitley e Leslie Taylor. Como temos acesso especial às pedras, vamos ver se encontramos uma linha Ley. A equipe está curiosa para ver se consegue rastrear a intersecção das linhas de energia que estariam sob Stonehenge com a antiga arte da radiestesia. Os radiestesistas acreditam que quando uma pessoa sensível passa sobre a linha de força, ocorrem movimentos involuntários dos músculos. Varetas de metal amplificam os minúsculos movimentos e os tornam mais visíveis. A vareta de radiestesia não possui poder intrínseco, ela age apenas como indicador de forças detectadas pelo corpo humano. As linhas Ley são linhas de força e ruínas antigas como Stonehenge estão localizadas sobre essas linhas. Então, se ficarmos aqui e eu andar pela grama, minha vareta deve se manifestar ali e a 4 ou 5 passos mais adiante. Esta é a extensão da faixa de energia que emana da pedra do altar. E a pedra do altar está ali, é a peça central do monumento. Aí está, a primeira reação. E aí está a segunda reação que está perfeitamente alinhada com Houston. Quer experimentar? É incrível, mas é claro. Maria afirma ter descoberto uma das linhas de energia que atravessam Stonehenge. Pat tenta reproduzir suas descobertas. Tô andando. Tá agindo sozinho. Não foi até o fim agora e tá apontando pra lá. Eu juro que eu não tô fazendo nada. Eu só tô andando bem devagar. Vejam isso. Nossa. Eu não fiz nada. Vejam, é ao lado daquela pedra. Não, eu não tô fazendo isso. Muito bem. Você tá virando? Eu não tô mesmo. Aquilo virou de verdade. Virou as 2 vezes. Eu devo confessar que eu fiquei impressionado com isso. Eu nunca tinha feito isso e eu não sabia o que pensar, mas virou e então tem que haver alguma verdade nisso.
Ted quer ver se Maria e Pat estão reagindo a algum tipo de campo magnético. A equipe refaz o caminho em que as varetas de radiestesia reagiram pela primeira vez. Mas desta vez, Ted varre a área com um magnetômetro portátil que irá indicar a força e a direção de qualquer magnetismo. Aí, pare. Nada. Talvez não seja um campo magnético. Esta é a conclusão óbvia. Não há um campo magnético. Não há leitura. Embora o magnetômetro não apresente leitura, Maria e Pat detectaram linhas de energia. Eu não estou vendo nenhum efeito magnético por aqui. Ted decide mudar um elemento do teste para ver se a radiestesia ainda irá funcionar. E fica impressionado com os resultados. Eu estou bem animado com isso. Seria esta uma prova positiva de que forças desconhecidas energizam a área ao redor de Stonehenge? E seriam as mesmas forças desconhecidas que fazem de Sedona, no Arizona, um local de avistamento de OVNIs? Em Stonehenge, Pat e Maria usaram a radiestesia para descobrir uma linha de força oculta. Para testar se Pat estava reproduzindo inconscientemente as descobertas de Maria, Ted levou Jeff Tomlinson ao local. Ele foi vendado e levado pelo mesmo caminho. Jeff não sabia nada sobre as linhas Ley, nem sobre o experimento de radiestesia. Foi a primeira vez que ele foi ao local. Ele nunca tinha estado lá. Nós vendamos ele. Ele não sabia em que lugar estava. E adivinham o que aconteceu? A vareta se moveu 3 vezes em 3 testes consecutivos. Eu fiquei muito animado com isso, porque estava um pouco cético de manhã, já que tínhamos um radiestesista profissional. E há muito preconceito em relação a isso, então fui procurar outro parâmetro com nossa cobaia aqui. Alguém que não fosse um radiestesista. Mesmo vendado e sem conhecer o local, a vareta de radiestesia de Jeff se moveu no mesmo local que a de Maria e Pat. Bom, há mais um preconceito com o qual temos que lidar. A ideia de que podemos inclinar a vareta e forçá-la a ir para um lado e ainda mais para em um outro, terreno irregular. Então criamos esse sistema de pêndulo improvisado que basicamente fica pendurado verticalmente em direção ao solo. Isso tira a capacidade do Jeff de mover a mão e... adivinhem o que aconteceu? Acabou funcionando. Interessante. E testamos 6 vezes. Então, quando se elimina o toque humano, a vareta não se move. Isto provaria que vórtices de energia podem ser detectados? Isso significa que você, como cientista, acha que pode ter alguma verdade nas linhas Ley? Ou não? E eu quis ser um observador objetivo, científico e imparcial. E eu tenho que admitir que depois do primeiro teste que fizemos, eu fiquei muito animado. Os pássaros usam o campo magnético da Terra para se localizar quando migram. Então, a ideia de que as pessoas também possam detectar a energia através de um meio ainda não totalmente compreendido é plausível. A equipe acredita que seus experimentos aqui corroboram a teoria de que o corpo humano pode detectar energias da Terra. Eles concluem que Stonehenge possui os 4 critérios para definir um vórtice de OVNI. Mas será um vórtice? A equipe retorna aos Estados Unidos para ver se um dos locais mais intrigantes da América do Norte, Sedona, no Arizona, também se encaixa na definição de vórtice de OVNI. Sedona, no Arizona, cerca de 180 quilômetros ao norte de Phoenix, é famosa por suas montanhas espetaculares de pedra vermelha que circundam a região. A cor vem de uma alta concentração de ferro que, para alguns, age como um poderoso condutor de energias magnética e elétrica. Seria essa a explicação para a longa história de fenômenos inexplicáveis em Sedona? A região possui o maior índice per capita de avistamento de OVNIs dos Estados Unidos, de acordo com a equipe. Sedona é um dos locais com mais avistamentos de OVNIs. Há muita lenda, muita história. As pessoas vêm para Sedona para escalar lugares como Bell Rock, conhecer Castle Rock e lugares maravilhosos onde dizem que os OVNIs surgem de portais.
A equipe se encontra com o pesquisador de OVNI Chris O'Brien, que passou anos compilando um banco de dados de fenômenos anômalos locais. Chris formulou os 4 critérios para áreas de vórtice de OVNI usados pela equipe. Desde o começo eu notei padrões de atividade. E notei que parecia haver um grande número de relatos vindos de áreas específicas no vale. Relatos de estranhas luzes ou globos, bolas de fogo verdes, alaranjadas, amarelas, vermelhas, azuis. Todos os relatos vinham dessas áreas ou se concentravam nessas áreas. Uma das coisas que eu fiz no início foi pegar um mapa aeromagnético do local e delinear os campos de força magnética da Terra. Este mapa geológico dos Estados Unidos mostra claramente a concentração de campos magnéticos na área de Sedona. Como mostra a escala à direita, as maiores leituras aparecem em vermelho, magenta e rosa. A força do campo magnético das montanhas de Sedona chega a ser 500 vezes maior que as da região ao redor. Você viu grupos de OVNIs ao redor de certas áreas? Exatamente. Na verdade, vi milhares. E organizou geograficamente em um mapa e encontrou uma correlação com uma fonte de dados completamente diferente. O mapa do campo magnético do governo. Chris usou os 4 critérios de definição enquanto pesquisava relatos de OVNI em Sedona. Eu tentei procurar os pontos em comum de uma área em relação a outra e descobri 4 coisas. Uma, parece haver algum tipo de anomalia geofísica ali. Como os gradientes magnéticos. Parece haver algumas lendas ou um sentido de santidade. São áreas sagradas que são muito respeitadas pelos indígenas. Os militares estão lá. Há sempre algum tipo de presença militar ou governamental por perto. E parece haver uma contínua história de atividade naquele local. A presença militar aqui é sutil, mas existe. Muitas pessoas afirmaram ter encontrado soldados de uniforme caqui que os impediram de entrar em alguns locais. Há 10 anos, o Serviço Florestal adquiriu discretamente o Rancho Bradshaw, conhecido como o local de mais avistamentos na região. O terreno foi imediatamente isolado e todas as visitas foram proibidas pelos guardas. Por que um rancho pequeno repentinamente se tornaria uma área de alta segurança? Muitos moradores acreditam que o Serviço Florestal age como fachada para os militares. Para testar a alegação de que os céus de Sedona recebem regularmente a visita de extraterrestres, Ted e Jeff preparam uma câmera para fotografar durante a noite toda. Eles montam a câmera em uma área montanhosa onde a atividade é relatada constantemente. Bom, Jeff, estamos bem debaixo de Castle Rock. Podemos ver que ele está ali em cima. Temos 2 câmeras montadas, uma de vídeo e outra de fotografia. O sistema de fotografia é bem legal, tem retardamento automático. O filme ficará exposto por 60 segundos. Muitos testemunhos são de pessoas que observaram OVNIs, mas nunca a olho nu, sempre usando um equipamento. Então, depois, quando assistiam à gravação ou olhavam a foto, viam os OVNIs. Espero que, deixando as câmeras aqui durante a noite, consigamos registrar um bom período de tempo, tanto em vídeo quanto em foto. E amanhã veremos se tivemos sorte e capturamos alguma coisa. A câmera de longa exposição registra o firmamento em busca de anomalias. E a manhã seguinte traz uma surpresa. Será este um vídeo de um OVNI sobre Sedona? Sedona, no Arizona, é considerada um dos locais com maior atividade de avistamento de OVNI. Ted e Jeff preparam 2 câmeras para registrar os céus noturnos na esperança de capturar um OVNI. Eu só espero que a gente consiga capturar alguma coisa. A equipe se encontra com um grupo de moradores e todos afirmam ter testemunhado um OVNI ou alguma atividade paranormal. Eu vi um clarão e tirei uma sequência de 30 fotos e nelas eu pude ver uma bola vermelha com uma cauda azul. Será que a energia está concentrada nas várias áreas desse vórtice ou Sedona Eu acho que é mais forte perto dos vórtices, mas acho que quando estamos em Sedona, mesmo que seja longe de um vórtice, podemos sentir a energia na cidade. Era uma coisa gigantesca, com um formato redondo assim, e que se inclinou na minha direção. Eu vi todas aquelas luzes e, de repente, ela se contraiu
e desapareceu. É possível que esta testemunha de Sedona tenha visto um evento similar ao capturado pela câmera do Dr. Bruce Cornett no Vale do Rio Hudson? Uma vez eu vi um triângulo preto enorme, não fazia barulho, e de repente ele sumiu. Algumas testemunhas acreditam que a energia da região é a responsável pelas misteriosas luzes que dançam nas montanhas. Eu vi 2 globos de luz vermelha, 2 esferas de luz. Mediam uns 15 metros de diâmetro e estavam vivas. Nos últimos anos, com a popularização da câmera digital, Sedona rapidamente se tornou o local de avistamentos mais estranhos do que se suspeitava. Não conseguimos ver a olho nu, então montamos a câmera e quando vemos em câmera lenta, surgem imagens que não conseguimos ver a olho nu na velocidade normal. Quando vemos a diversidade de experiências que tivemos, é impressionante. Sedona é mais que um local de avistamento. É como se Sedona fosse o que é por conta de um evidente portal interdimensional. Os fortes campos magnéticos da região satisfazem o primeiro critério para vórtices de Chris O'Brien. Milhares de testemunhas do estranho fenômeno atendem à segunda exigência. Os nativos acreditam que Sedona era sagrada e milhares de romeiros atestam que essa crença ainda está viva. As ações dos militares que adquiriram o rancho Bradshaw satisfazem o quarto critério para vórtices. Mas se Sedona é um vórtice de OVNI, a câmera da equipe capturou alguma prova? Seria otimismo demais esperar ver um OVNI com apenas uma noite de gravação. Mas quando examinaram a fita na manhã seguinte, Ted e Jeff constataram várias pequenas anomalias. Estranhas luzes no céu pareciam atravessar o quadro. Ted conclui que as luzes são de um avião comercial à distância, nada mais. Este avistamento pode ser explicado, mas e os 120 relatos de avistamentos no Arizona relatados ao Comitê Nacional de Pesquisa de OVNI no ano passado? Sedona parece ser um local bem movimentado, se preferir, com esse tipo de atividade ou avistamento, podemos dizer assim. Estatisticamente, há muito mais testemunhos aqui em Sedona do que em qualquer outro lugar. Já sabemos disso, isso é um fato. Centro de Operações da equipe. O que não sabemos supera muito o que sabemos. O que significa que ainda não temos um completo entendimento do universo. E eu sei que o nosso conhecimento do planeta ainda está na infância. Eu acho que demos uma certa credibilidade ao conceito de que talvez haja passagens condutoras que levam a determinados pontos na superfície que podem trazer mais corrente ou mais eletricidade em vários locais. E isso pode ou não coincidir com esses vórtices ou passagens. Descobrimos muito. E o que descobrimos é consistente com tudo que temos feito cientificamente. Mas há tanto para descobrir que não podemos descartar nada. Pode haver forças que nós ainda temos que descobrir e que realmente ainda nós não reconhecemos. Cada relato de objetos voadores não identificados ou evento paranormal ocorrido nesses lugares foi real. Acho que quaisquer que sejam essas energias e essa grade terrestre são coisas imensuráveis por instrumentos científicos, só pelas pessoas. A Terra contém dezenas de locais associados a fenômenos estranhos e experiências inexplicáveis. Apesar dos avanços em ciência e tecnologia, tudo o que nos resta é a mesma sensação de espanto e curiosidade sentida por nossos ancestrais quando ficaram cara a cara com o desconhecido. Mas o estudo dos locais de avistamento de OVNI e dos vórtices pode nos aproximar da verdade se esses critérios, além de explicar as áreas de alta atividade, conseguirem prever futuros avistamentos. Após uma investigação mundial, podemos supor o que leva um OVNI a visitar esses locais. Mas ainda assim, uma pergunta permanece. Se os OVNIs são reais, o que querem de nós?